Olá, bom dia, alunos do nono ano. Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa com o professor Macedo. Espero que nesta aula vocês consigam aprender bastante. Trago algumas mensagens. Devemos sempre buscar a evolução, não só de corpo, mas também de espírito. Aprendo com os meus erros e evoluindo sempre. Agora trago algumas imagens para que vocês possam refletir que assunto nós iremos tratar, que conteúdo iremos falar. Bom, percebo nessa imagem, né, uma escada, aí sempre no processo de crescimento, e assim que nós devemos ser, em processo de evolução. E trago os objetivos da aula de hoje. Opinar com coerência sobre o assunto estudado no texto Eu Interminável. Um outro objetivo vai ser identificar a informação principal. Bom, o texto, como está aí bem sugerido o título, né? Eu Interminável. O que será que esse texto vai falar? Né? Eu Interminável. Será que nós estamos sempre em evolução? Você se sente assim? E nós temos, gente, que identificar também a informação principal do texto. Bom, gente, esse é o texto. Nesse texto nós vamos ter que fazer algumas marcações. Aí tem uns quadrinhos do lado, com algumas sugestões que vocês deverão fazer. O primeiro quadrinho, nesse primeiro parágrafo, sublinhe a ideia principal. Né? Então vocês vão tirar do primeiro parágrafo, sublinhar aquela ideia mais importante do parágrafo, ok? As ideias principais. No segundo quadrinho diz, sublinhe com outra cor o trecho em que temos linguagem figurada. A figura em questão é a metáfora, né? Aí ele vai explicar o que é a metáfora. A metáfora é uma espécie de uma comparação, só que uma comparação de forma implícita, ok, gente? Essa informação vocês vão encontrar também no primeiro parágrafo. Então, uma espécie de uma comparação, né? Mas não uma comparação, uma metáfora, que nós já temos estudado em outras aulas. No terceiro quadrinho ao lado diz, a cada parágrafo a ideia principal é retomada. Vocês vão ter que grifar uns trechos onde essas ideias são retomadas, o que? As ideias principais, né? Ou seja, a ideia principal lá do primeiro parágrafo. E aí continua. Agora vem com a atividade. A atividade da apostila, página 7. O que é que nós temos que fazer aí, né? Qual o sentido de direitinho, o primeiro parágrafo? Então você vai ler o primeiro parágrafo e percebe nessa palavra, direitinho. O que será que o autor quis colocar com isso? Na segunda questão, para que foram utilizados os parênteses no primeiro parágrafo do texto? Então, o parênteses, quando foi utilizado no texto, ele teve uma função. Que função foi esta? Na terceira, qual é o efeito do uso das asas em sempre fui, primeiro parágrafo? Sempre fui. Né? Então, ele teve uma ideia. Que ideia foi essa? Né? Qual o sentido dessas asas? Na 4, explica a metáfora que você sublinhou no primeiro parágrafo. Olha, tá no primeiro parágrafo, lá no texto, eu pedi que vocês grifassem. Então você vai localizar essa metáfora. Qualquer dúvida você pode entrar em contato ou então pesquisar aí na internet, ok? Na 5ª, qual o sentido da palavra fome no terceiro parágrafo do texto? Você lê o terceiro parágrafo e perceba qual foi o sentido dessa palavra fome. Na 6ª, vocês vão ver aí as palavras que estão grifadas. Na letra A, ele diz o I. Esse I, ele dá uma ideia de quê, né? Então você pode pesquisar. Caso você tenha dúvida, você pode pesquisar. Mas vejam aí. Então, gente, essas são as questões que vocês vão ter que realizar, tá bom? Na letra B, queria tanto saber como sou, mas como arriscar uma definição? Então, qual foi o sentido desse mas? Você pode estar pesquisando. Na 7ª, vocês vão ver qual a circunstância que dá quando desperto de fato. Bom, e na letra B tem assim, e ao ligar o computador para responder a pergunta de uma estudante de jornalismo. E ao ligar, né? Então dá circunstância de que, né? Qual é a circunstância? Tempo, modo, tempo, modo, dúvida, né? Então a circunstância voltada mais para os advérbios. E aqui, pessoal, nesses quadros bem importante, né? Porque nós colocamos lá o objetivo de dar opiniões. Ainda sobre o texto, eu interminável. Bom, sobre esse texto, gente, eu interminável, você vai expressar minha opinião. Você vai dar seu ponto de vista sobre esse texto. Busca argumentos que eu sustento. Você vai buscar um argumento que sustenta o que é a sua opinião sobre esse texto. E aí lá no finalzinho, questione sobre a explicação.
Quais são os questionamentos que você faz sobre a explicação que você deu sobre esse texto? Eu interminável. Bom, gente, essa é a atividade. Eu espero que todos vocês possam fazer com sucesso. Todos vocês são capazes de fazer essa atividade. E até a próxima aula. Qualquer dúvida, pode chamar no PV.